Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras do canal Sem Censura, a todos que estão nessa luta a favor da democracia. Eu sempre falo que a nossa luta não é só em prol da liberdade do presidente Lula, mas também para o restabelecimento da nossa democracia, que está sendo a cada dia golpeada por essa quadrilha que assaltou o poder e por esse judiciário completamente parcial. E eu quero falar hoje, de uma maneira mais específica, a todos aqueles que dizem que se o Brasil voltar a ser governado pelo Lula ou por quem ele indicar, que o Brasil será como a Venezuela, que o Brasil será como Cuba. Esse discurso proferido por pessoas que são formadas em economia pela faculdade Facebook não consegue entender o que foi o governo Lula, o que representou o governo Lula, e principalmente para as camadas mais pobres da sociedade. Não tem nada a ver com Venezuela, não tem nada a ver com Cuba. O Brasil, quando era governado pelo presidente Lula, chegou a ser a sexta potência no cenário internacional. Ultrapassamos exatamente a Grã-Bretanha. É um avanço extraordinário e uma distribuição de renda significativa. Uma distribuição de renda que fez com que o Brasil saísse do mapa da fome, coisa que infelizmente voltamos há poucos dias. O Brasil, na época do governo Lula, e isso aqui é uma bandeira que nós levantamos sempre, e eu, como professor de História, sou um defensor da política de cotas raciais e de cotas sociais também nas universidades, fez com que que acontecesse a democratização do ensino superior no Brasil. Porque antes, faculdade era voltar somente para uma determinada classe social, somente para os mais ricos. No governo Lula, houve essa democratização. No Brasil, ele conseguiu fazer com que o pobre tivesse a chance de estudar. Fez com que o negro tivesse a possibilidade de ter um curso superior, rompendo barreiras que antigamente eram intransponíveis. Então, e isso incomodou. A elite é uma elite, como o Gessé Souza fala, e eu sempre gosto de frisar o que esse sociólogo defende. A elite brasileira é uma elite do atraso. Se nós pararmos para analisar historicamente falando, a elite ela foi responsável pelo suicídio de Getúlio Vargas. O próprio jornal o Globo, na década de 1950, fez uma campanha atroz contra o governo Vargas, juntamente com um jornalista da época chamado Carlos Lacerda, e toda aquela campanha difamatória acabou levando Vargas ao suicídio. Essa mesma imprensa, essa mesma elite fez com que João Goulart assumisse o governo no regime parlamentarista. Mesmo assim, não deixou o João Goulart governar, ele foi obrigado a sair do país. Essa elite também, essa elite do atraso, falava que o Juscelino não podia se candidatar, que se candidatasse não poderia ganhar, que se ganhasse não poderia tomar posse, e se tomasse posse não poderia governar. Essa elite fez com que JK não disputasse a eleição de 1965, porque sabiam que ele iria ganhar. Essa elite apoiou a ditadura militar em 1964, pensando que teria muitos ganhos. A Rede Globo apoiou a ditadura militar através de contratos obscuros, através de contratos nebulosos, contratos que até hoje estão escondidos e que ninguém consegue desvendar, porque esse país é um país cuja história está restrita a um determinado grupo. E essa elite está tentando mais uma vez dar um golpe no Brasil. Raquel Dodge, agora há pouco, a Procuradora-Geral da República, soltou uma nota dizendo que vai, de qualquer maneira, impedir que o Lula seja candidato com base na ficha limpa, sendo que essa ficha limpa ela não é muito precisa e ela abre brechas para que
para que os candidatos possam se engajar nas eleições. E o desespero, na verdade, dessa elite, principalmente da Rede Globo, é de que as pesquisas lançadas, principalmente a Vox Populi lançada ontem, mostra que o Lula tem 41% das intenções de votos, enquanto todos os outros candidatos têm apenas 29%. Todos os outros candidatos. Geraldo Alckmin, que se uniu ao chamado Centrão, todos aqueles partidos políticos que articularam o golpe a Dilma Rousseff, eles acham que assim conseguirão vencer alguma coisa, mas eles não têm aquilo que o PT, aquilo que o Lula possui, que é o carisma, que é o voto popular, que é a ligação com a sociedade brasileira, coisa que os partidos da elite não têm. Então, nós estamos atravessando um momento muito sério, um momento muito crítico, em que eu sinceramente fico angustiado quando algumas pessoas falam que se o PT voltar a governar o Brasil será um governo nos moldes do governo venezuelano. Não vai ser. Eu tenho certeza que um terceiro mandato do presidente Lula será ainda melhor com base no programa de governo que foi lançado. Principalmente, um dos pontos importantes desse programa que o Lula lançou significa a regulamentação dos meios de comunicação. Não é censura, é regulamentação. Como assim? É acabar com o monopólio da Rede Globo. É fazer com que todas as emissoras, por exemplo, tenham o direito de transmitir um jogo do Campeonato Brasileiro, tenham o direito de transmitir os jogos da Copa do Mundo e acabar de vez por todas com esse monopólio exercido pela Rede Globo. Não só na questão da televisão, mas no rádio, na internet, e acabar com tudo isso. Essa é a regulamentação que o presidente propõe. Não é estabelecer uma ditadura como alguns alienados acabam proferindo por aí. Então, o que incomoda essa elite, o que incomoda a Rede Globo, o que incomoda o empresariado é que quando o filho do empregado se torna um médico, se torna um engenheiro, isso incomoda a elite. Quando o filho do empregado compra um carro 0 km, isso incomoda a elite, incomoda o patrão. E é isso que eles não querem. A Casa Grande, ela enlouquece quando um representante da senzala consegue alcançar um status social significativo. Então, nós estamos vivendo sim uma luta de classes nesse país. E o que agrava ainda mais a situação é que o discurso de ódio do candidato Jair Bolsonaro está se tornando muito intenso. Um discurso de discriminação, de preconceito, de racismo. E as pessoas estão iludidas com o que ele fala. As pessoas estão iludidas com o que Alexandre Frota fala. Eu não sei que moral ele tem para proferir qualquer tipo de frase, de palavras. Então nós estamos vivendo um momento sério, um momento muito crítico, e cabe a cada um se posicionar diante dessa situação. Porque a história vai julgar, e a história ela é cruel. O herói não foi aquele que enforcou o Tiradentes. O herói é aquele que foi enforcado. Então, cabe a você pensar, refletir, colocar sua mão na consciência, analisar todos os fatos que estão ocorrendo à sua volta, não ficar somente com base naquilo que a grande mídia fala, mas buscar a fundo pela informação. Informações como, por exemplo, a Ferrari de ouro é do filho do Lula. Claro que não é, mas foi vinculado pela grande mídia, não é mesmo? O filho do Lula é dono da Friboi. Não é, mas a grande mídia vinculou e muitas pessoas compraram isso como se fosse uma verdade absoluta. Então, estejamos atentos, porque as eleições estão chegando, estão tentando de todas as maneiras calar o presidente Lula, porém, eles não imaginavam que o Lula cresceria da forma como está crescendo. E existe uma campanha muito forte da direita e da extrema-direita para retirar o Lula do cenário político, acabar com a candidatura do Lula. Mas as pesquisas mostram que ele está cada vez mais forte,
que o povo brasileiro está reconhecendo que a Lula significa uma esperança para o futuro desse país, uma esperança para reverter esse golpe que foi perpetrado no Brasil em 2016. E basta ver que todos aqueles que estiveram por trás do golpe, todos eles foram completamente desmascarados. Eduardo Cunha está preso, o Gedel Vieira Lima também está preso, o Geraldo Alckmin não consegue emplacar a sua candidatura, o presidente golpista, o vampiro do Temer, só tem apenas 3% de aprovação. Então todos que arquitetaram o golpe estão desmoralizados. E tentaram também desmoralizar o Lula com essa prisão. Mas o mundo inteiro está vendo que esse processo é completamente arbitrário, sem nenhum fundamento constitucional, sem nenhum fundamento jurídico, e é uma perseguição que faz com que o Lula seja um preso político. Então estejamos sempre atentos, principalmente aos próximos acontecimentos. Essa semana está chegando ao final, mas é uma semana que nós podemos sim comemorar algumas vitórias, como por exemplo os senadores norte-americanos que demonstraram apoio ao governo, ao presidente Lula. Nós tivemos também várias manifestações espontâneas da população que pedia Lula livre. Amanhã teremos um evento no Rio de Janeiro com vários artistas como Chico Buarque, Arnaldo Antunes, um festival chamado Festival Lula Livre. Então, e também tivemos a divulgação da pesquisa que eu acabei de falar, que mostra que o Lula está disparado na frente. Então estejamos sempre atentos, porque a luta continua e é uma luta que vale a pena. Porque como sempre nós falamos aqui no Sem Censura, Lula vale a luta. Um grande abraço a todos e até a próxima.